Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje é aula de prurido e disestesias. Essa aula aqui, ela é importante por qual motivo, né? Porque o prurido, ele é a queixa mais frequente que a gente tem na dermato, tá? Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com ele, igual eu falo para as minhas residentes, né? A gente, praticamente lá no ambulatório, a gente tenta separar as dermatoses que não coçam, que coçam pouco, que coçam muito, sabe? Então, assim, até essa diferenciação ajuda a gente no nosso ambulatório, tá? Então, hoje, vocês vão ver que a maioria das doenças que a gente vai falar hoje, ele não tem lesão elementar, né? A pessoa simplesmente sente a sensação de coçar, ou sente a parestesia, sente a disestesia, né? Ou, ou prurido, né? Então, assim, a lesão elementar praticamente que vai ter só nessas duas primeiras dermatoses aqui que a gente vai falar, né? Aqui no final também tem algumas, a distrofia simplática reflexa também tem algumas lesões elementares também, mas praticamente todas elas são prurido. Então, assim, como é que a gente vai diferenciar um do outro? O genital, renal, hematológico, colestático, né, associado à AIDS, né, anosmia parestésica, por alguns detalhes semiológicos, tá? Topográficos e epidemiológicos também. Então, por isso que isso que vai ser importante, né? Como a clínica praticamente ela não vai mudar muito, né? O que vai é, dar o diagnóstico às vezes é a epidemiologia, é a topografia, tá? Então, sempre lembrar isso daqui, gente. Isso daqui é uma queixa muito frequente, né? E praticamente todas as lesões de pele pode ter um prurido, igual a gente fala para as residentes, né? Assim, sempre quando a gente vê alguma irregularidade na pele, né? Dependendo de como está o seu estado emocional, aquela lesão vai acabar coçando, mesmo que ela seja sintomática. Então, sempre lembrar disso daqui, sabe? Então, a gente, por exemplo, lá no ambulatório, a gente tenta lembrar quais são as dermatoses que coçam bastante, sabe? Tipo líquen plano, escabiose, dermatite atópica, dermatite de contato, pemphigoide bolhoso, dermatite herpetiforme, né? E aí a gente vai trabalhando em cima das dermatoses que coçam bastante, tá? Então, assim, aí a gente vai segmentando ela, tá? Então, acho que uma das coisas mais importantes aqui, gente, olha, para a gente começar, antes da gente falar de todas as dermatoses desse capítulo aqui, queria mostrar para vocês como que a gente maneja prurido no nosso ambulatório, tá? Porque, igual eu falei para vocês, como é uma queixa muito frequente, a gente tem que tentar organizar mais ou menos o que a gente vai começar a fazer, né? O que a gente vai, por onde que a gente vai examinar, o que eu vou perguntar, né? Porque senão toda a dermatologia acaba entrando nos diagnósticos diferenciais, né? Então, a primeira coisa que eu faço, gente, a primeira coisa que eu acho que quando a pessoa vem com alguma queixa, como na dermatologia o exame físico ele vem antes, né, antes da anamnese, e esses pacientes com queixa de prurido, normalmente eles têm um prurido de longa data, acaba confundindo a história, sabe? Muitas coisas entraram no meio ali, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver se tem lesão. Então, isso para todas as doenças que a gente vai falar hoje, síndrome da boca ardente, né, prurido autotóxico, prurido paraneoplástico, a primeira coisa que a gente tem que ver é se tem lesão elementar. Então, assim, se ele tiver lesão elementar de um líquen plano, se ele tiver lesão elementar de uma escabiose, se ele tiver lesão elementar urticariforme, por exemplo, de um pemphigoide bolhoso, se ele tiver lesão elementar de uma urticária induzida, uma urticária de pressão, por exemplo, se ele tiver lesão elementar de umas pseudovesículas, de uma dermatite herpetiforme. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se tem lesão elementar, né? E qual é a lesão elementar? Aí, dependendo da lesão elementar, a gente vai distribuindo nas suas gavetas em relação à lesão elementar que ele vem trazendo para a gente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente se queixa de prurido é ver. Deixa eu ver o que é, né? Qual que é a lesão que você quer me mostrar, tá? E uma das primeiras coisas que a gente pergunta também é onde coça, tá? Porque, por exemplo, vou mostrar para vocês mais ou menos como que é diferente, né? Então, assim, isso daqui, essa parte é importante, gente, porque muda bastante o diagnóstico diferencial. Por exemplo, se ele fala assim, o meu prurido é aqui, mais ou menos, tá? Essa área aqui, ela é tanto área seborreica quanto ela é área fotoexposta, né? Então, por exemplo, se ela é área seborreica, será que é uma dermatite seborreica? Será que é um Groover, por exemplo? Né? Será que é uma foliculite pterospórica, né? Será que são essas dermatoses, será que é uma doença de Darrier, né, que costumam dar nessas áreas seborreicas mesmo, né? Então, assim, se ele fala assim que é uma área só aqui, a gente pensa, putz, parece ser uma área seborreica, então deixa eu pensar as dermatoses que são de área seborreica. Mas lembrar que essa daqui também é uma área fotoexposta.
né? Então, a gente acaba perguntando, por exemplo, toma algum medicamento, né? Principalmente, né? Uma dermatite, uma reação adversa à droga fototóxica ou fotoalérgica. Ah, tomo hidroclorotiazida, tomo, sei lá, algum antibiótico, algum anti-inflamatório, tomo alguns medicamentos para diabetes que também são fotossensibilizantes, entendeu? Então, assim, se a gente está achando que é fotossensibilizante, a gente acaba perguntando, por exemplo, você toma algum medicamento, né? Tem algum outro sintoma que sugira, né, que, que sugere alguma colagenose, né? Então, tem fotossensibilidade, tem mialgia, tem aftoral, tem queda de cabelo, né, para pensar no lúpus, tem dores articulares, sinal de Gotron, heliótrope, enfim. Se ele é fotoexposto, a gente acaba investigando, por exemplo, as colagenoses também, né, que são outras dermatoses que também agravam com o sol. E a gente acaba perguntando se piora sempre com o sol, né? E, por exemplo, essa área aqui também é uma área, resumindo, tem várias outras dermatoses que são fotoexpostas, tá? Mas essa é uma pelagra, por exemplo, essa é uma área também de mais contato também. Contato, por exemplo, por aeroalérgeno, né? Contato por dermatite de contato por algum irritante primário que a pessoa está exposta, às vezes ela trabalha borrifando alguma coisa assim no serviço dela, entendeu? E aquela substância acaba pegando no rosto dela, pegando onde ela está mais exposta ao sol. Então, assim, essa área aqui, por exemplo, é uma área seborreica, é uma área exposta e é uma área de contato, tá? Então, aí o que a gente vai fazendo, por exemplo? A gente vai, se a gente está achando que é uma área, que é uma dermatose fotossensibilizante, a gente vai atrás de outras áreas fotossensibilizantes, tipo antebraços, entendeu? Então, se essa pessoa tem essa lesão aqui, né, nessa área, no V do decote, e tem aqui, principalmente aqui, ó, sempre demarcando certinho a área da camisa, provavelmente é um eczema fotoalérgico, né? Ou é um eczema por aeroalérgeno, né? Aí, como é que a gente faz para diferenciar, por exemplo, um eczema fotoalérgico e um eczema de uma dermatite de contato por aeroalérgeno? Que os dois são em áreas expostas, né? Normalmente, a gente avalia essas áreas protegidas, tipo submentoniano, tá? Infrapalpebral, tá? Assim, retroauricular, que ela é exposta, ela é exposta, mas não é exposta ao sol, tá? Então, assim, o sulco nasolabial, tá? Então, assim, então, olha só para vocês verem, o lugar onde preserva, o lugar onde acomete, né, para a gente diferenciar se é uma dermatite de contato fotoalérgica ou se é uma dermatite por aeroalérgeno. Isso muda, entendeu? Então, pela topografia, porque a lesão elementar em si não é nada, são pápulas escoriadas, né? Por exemplo, o que a gente, antes de falar isso, se a gente não acha lesão elementar, né, aí a gente vai atrás, a gente pergunta para o paciente primeiro assim, aparece alguma lesão e depois a senhora coça ou essa lesão que está aqui é porque a senhora coçou? E eles falam certinho, não, doutor, não aparece nada mesmo, é que eu coço tanto que acaba me machucando, tá? Então, isso aí também é importante. Mas, por exemplo, assim, na topografia, por exemplo, onde que coça, né? Se ele fala assim, onde que coça mais? Ah, coça mais aqui na minha barriga, aqui, por exemplo. Tá? Aí a gente vai pensar em algumas dermatoses que dão mais em área fotoprotegida, por exemplo, entendeu? Assim, pode ser uma escabiose, né? Se ele fala assim, coça bastante aqui no umbigo, coça na virilha, coça aqui entre os meus dedos dos pés, entre os dedos das mãos, e tem mais alguém na família que está se coçando. Então, assim, a topografia sugere escabiose, mas não é fácil fazer o diagnóstico, às vezes, de escabiose, tá? Então, coça nesses lugares. Doutor, onde que coça? Coça aqui, ó, coça meu cotovelo, coça meu joelho, coça aqui na região supraglútea aqui e na região da nuca e aqui frontal. Provavelmente uma dermatite herpetiforme, tá? Onde que coça? Onde que está coçando? A gente pergunta para o paciente. Começou uma coceira aqui, por exemplo, nas axilas, né? E nas áreas de dobras, talvez o intertrigo, né? Coça aqui na fossa cubital aqui e na fossa poplite aqui, uma dermatite atópica, tá? Então, assim, essas coisas, a topografia, né? Coça aqui no meu punho, no meu tornozelo, no meu punho e no meu tornozelo, provavelmente um líquen plano, tá? Então, assim, a topografia ajuda bastante a gente a direcionar essas dermatoses que coçam bastante, tá? Então, a gente sempre tenta diferenciar, por exemplo, área fotocoberta, área fotoexposta, área por aeroalérgeno, né? Áreas extensoras, por exemplo, um paciente que tem um prurido importante na face extensora dos braços e aqui na face extensora das pernas. Qual que é o problema? São áreas expostas ao sol. Pode ser um eczema fotoalérgico, eczema fototóxico também. Pode ser uma área exposta a antígenos qualquer. Pode ser uma dermatite por aeroalérgeno.
E são áreas secas também, tá? Então, assim, essa área, as áreas acrais são áreas mais secas. Então, assim, pode ser dermatoses que se agravam com a xerose, tipo um prurigo nodular de raio secundária xerose. Essas áreas também são áreas expostas a inseto, pode ser um prurigo estrófilo, tá? Então, olha só, então, por isso que a topografia, né, isso daqui a gente faz muito, muito no nosso ambulatório, ver o que acomete e onde preserva, tá? Isso é um divisor de águas, assim, para a gente continuar a anamnese, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Porque, normalmente, esses pacientes falam assim, doutor, coça tudo, assim, sabe? A gente sabe nem por onde começar, né? Se coça tudo, a gente sempre tem a possibilidade de você pedir 1 milhão de exame, né? Ou você tem a possibilidade de gastar uns 5 minutinhos, ver que não é tudo, é mais em determinadas horas, em determinados lugares, assim, e dificilmente um prurido autotóxico, por exemplo, de um renal crônico, um prurido colestático, um prurido paraneoplásico, ele vai poupar áreas, tá? Isso que eu falo para os nossos residentes, assim. Quando começa a poupar áreas, normalmente eu não solicito exame pensando num prurido autotóxico ou às vezes medicamentoso, tá? E eu provavelmente é uma dermatose que é dermatológica de fora para dentro mesmo, tá? Ou que a gente consegue fazer o diagnóstico sem múltiplos exames. Agora, se é generalizado, se ele acorda de noite para se coçar, isso aqui é muito importante também. Tá? A gente sempre pergunta assim, o senhor precisa levantar para se coçar? Porque normalmente os pruridos psicogênicos, por exemplo, eles durante a noite eles não dão, tá? Então, só isso daqui que a gente fala, então, onde começou, isso daqui é muito importante, né? Para a gente poder manejar os nossos pruridos, tá? Como eles acabam, entre aspas, exagerando sempre a consulta, né? Eles falam assim, coça tudo, doutor. Tá? Então a gente fala assim, não, espera um pouquinho, onde que coça mais, tá? Aí ele vai falar, não, coça bastante, mas coça mais, por exemplo, aqui nos meus braços, nas minhas pernas, entendeu? A gente sabe mais quais as dermatoses que são mais nesses lugares, tá? Porque realmente, né, ele pode, por exemplo, se ele tiver uma dermatite de contato por alguma substância, né, ele vai ter nos lugares típicos, mas se for uma dermatite de contato alérgico, ele pode ter em outros lugares também mais difuso, não necessariamente por contato direto. Mas nos lugares de contato primário, ele vai ter mais, tá? Então, assim, onde coça mais, né? É no punho, é no escroto, é na virilha, é nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, né? E na cabeça não coça. Provavelmente uma escabiose, né? Aí, se você está achando que é uma escabiose em homem, a gente vai atrás do pseudolinfoma, do linfocitoma cutis no escroto, que normalmente tem, e praticamente mata o diagnóstico, assim, quando você não sabe se é escabiose ou se é uma dermatite de contato, ou se é dermatite atópica, né, ou se é uma reação adversa à droga, se ele tiver um pseudolinfoma no escroto, normalmente já quase que mata o diagnóstico, tá? Pior à noite, tá? Esse pior à noite também a gente pergunta sempre, por quê? Porque a gente sempre lembra da escábio, né? Escábio tem essa característica de piorar mais pela noite, né? Mas o piorar à noite também, gente, são pruridos associados, não necessariamente exclusivos, tá? Associados a um quadro de ansiedade, entendeu? Então, assim, não estou falando que é um prurido exclusivamente psicogênico, tá? Não é só uma escoriação neurótica pura. Mas quando ele fala que piora à noite, é quando ele para de fazer as coisas, né? Ele começa a prestar atenção no corpo dele, entendeu? E aí começa a dar mais esse prurido com esse componente de ansiedade. Então, eu já sei que nesse paciente eu vou ter que trabalhar essa parte aqui em relação a ansiolítico, a inibidor seletivo, a terapia comportamental lá, né? Encaminhamento, tá? Então, isso daqui é muito importante quando piora à noite, né? Tem alguns pruridos, por exemplo, autotóxicos também, tipo prurido colestático, ele também tende a piorar um pouco mais à noite, tá? Então, piora à noite, isso daqui para a gente é importante, é uma informação que a gente acaba sempre usando, né? Acorda para se coçar, aquela que eu falei, normalmente para você acordar para se coçar, né? Ele não é um prurido associado à ansiedade, que é uma grande parte dos nossos pruridos estão associados ou são agravados pela ansiedade. Quando ele realmente tem lesões escoriadas e ele fala que ele tem que se acordar para se coçar, então a gente pensa um pouco mais em prurido autotóxico, tá? Ou prurido paraneoplásico, que realmente é esses pruridos, esses dois pruridos que eu falei, eles não respeitam sono e vigília, né? O que piora? Sol piora, né? Será que é um eczema fotoalérgico? Suor piora? Será que é alguma coisa que piora assim com a sudorese, um Gruber, um Hailey-Hailey, um Darrier, né? Piora com o suor, né? Ou uma miliária coça, né? Miliária rubra coça, tá? Piora quando tá calor, né? Então, assim, piora com o suor. Piora no frio? Será que é uma dermatite atópica, né? Será que é alguma coisa que piora com a xerose, eczema esteatótico?
né? O que faz piorar? Piora quando você está de férias, ou quando está de férias melhora, entendeu? Então, assim, o que faz piorar? O que faz melhorar? Tá? Então, isso daqui é muito importante também. O que melhora também? Ah, melhora quando eu estou de férias, ou melhora quando eu vou para a praia. Será que é uma psoríase? Tá? Então, assim, o que melhora e o que piora é muito importante, né? Tem mais alguém se coçando, né, para pensar em escábio? Isso aqui é praticamente quase que mata o diagnóstico, peça o diagnóstico, né? Fez alguma viagem? Exatamente, isso daqui também é importante também para pensar em bed bugs, né, simidíase, né, percevejo, para pensar em picada de inseto, né, para pensar em dermatite do traje de banho, dermatite do banhista, foi na piscina, era água quente, foliculite por pseudomonas, entendeu? Né? Foi depois da praia, sei lá, uma dermatite de contato por quinidário, né? Entrou na água, é só em área coberta, é só em áreas expostas, então dermatite do banhista, dermatite do traje de banho, tá? Do nadador. Então, assim, a viagem, né, para essas queixas de prurido é muito importante, né? Tem comorbidade, isso aqui também é importante. Por exemplo, paciente idoso com alterações neurológicas. Pode ser um pemphigoide bolhoso começando, né? Sem surgimento de bolhas ainda e nem placas urticariformes. Ele começa com um prurido que fica lá uns 2, 3 anos intratável, tá? Então, assim, tem comorbidades, tem diabetes também. Ele favorece bastante prurido, por N motivos, né? Algumas neuropatias periféricas, parestesias, xeroses, aumento de chance de infecção, candidíase, foliculite. Então, assim, tem comorbidades, né? Isso daqui também é muito importante, tá? Várias outras, né? É renal crônico, uma comorbidade importantíssima também para a gente avaliar, né? Esse daqui, né? Está fazendo algum tratamento para algum tipo de doença, né? Alguma quimioterapia, ou já teve já um câncer hematológico e agora está só em acompanhamento? Será que não recidivou, tá? Então, assim, tá vendo? É uma anamnese absurdamente complexa e extensa para a gente não pedir um exame, né? Toma algum medicamento, né? Tem alguns medicamentos que a gente já sabe que causam prurido, né? Opioides pode causar prurido de base, assim, né? Então, assim, IECA, às vezes, pode causar prurido em algumas pessoas, né? Alguns medicamentos fotossensibilizantes, né? Então, assim, quais medicamentos que você toma, né? Tem alguma relação temporal quando você começou a ter esse prurido e a introdução ou o aumento da dose de algum medicamento, tá? Então, isso daqui, os medicamentos são as coisas que eu pergunto principal, assim, onde está, né? O que toma, o que tem de problema de saúde, né? As comorbidades, essas são as coisas, é muito importante. A ocupação também, né? E isso daqui é fundamental, né? Se você está diante de um prurido mais nas mãos, nos pés, será que é uma dona de casa, né? Trabalha na agricultura, trabalha com óleo, né? Trabalha com pó, trabalha com pelo, né? Trabalha com coisas que são alérgenas, igual eu falei assim, tem gente que é pintor, né? E mais borrifa, assim, sabe? Então, a ocupação e o hobby, esse é muito importante. Ah, no final de semana eu saio no mato, vou fazer trilha todo final de semana, entendeu? Então, assim, a ocupação, né, o hobby que ele tem também, isso daqui para a gente é muito importante, né? E se ele tem, isso daqui também, sintomas associados, né? Eu acho que isso daqui, ele está com prurido, emagrecimento, sudorese noturna, isso aí pode ser um, sei lá, sintoma B, né? Ele pode estar com algum, alguma neoplasia aí começando e cursando com prurido, um prurido paraneoplásico, né? Sintoma sistêmico, será que ele não tem uma mastocitose, aí ele tem um prurido, aí ele também tem tontura, ele também tem cefaleia, ele também tem hipotensão postural e tem úlcera péptica. Caramba, será que não é uma mastocitose, né, que ele tem causando isso daí? Tá? Então, assim, os sintomas sistêmicos associados daqui também é muito importante. Será que ele tem um prurido aqui nas faces extensoras e uma diarreia? Então, uma dermatite herpetiforme, tá? Então, sintomas sistêmicos também. Quais? Qualquer um, a gente vai perguntando de todos os aparelhos, né? Se for, por exemplo, uma colagenose, né? A gente está suspeitando de alguma coisa do tipo assim, né? A gente acaba pensando nisso daí. Então, exame físico, realmente, assim, da ponta do cabelo até a unha do dedão do pé. Realmente, tá? Tudo isso daqui vai ajudando a gente. Então, o que eu queria mostrar para vocês é como que uma anamnese de prurido, né? Ele é extensa, e a gente tem que perguntar um monte de coisa. E pequenos detalhes, às vezes, faz a gente pensar em uma em relação a outra. Às vezes, se poupa as áreas do sulco, né? E poupa a área, sei lá, intraocular. Então, provavelmente é fotossensibilizante.
Então, a gente vai já bem direcionado para os medicamentos que ele toma, por exemplo, entendeu? Né? Não fica insistindo em perguntar se ele fica exposto a um monte de pólen de planta, entendeu? Tá? Então, assim, os detalhes no exame físico, por isso que o exame físico completo é muito importante. Primeiro, para ver se tem lesão elementar, né? Se tiver lesão elementar, praticamente já quase que não precisa, às vezes, fazer metade dessas perguntas, né? A gente já sabe identificar um líquen plano e pronto, tá? Agora, se não tiver lesão elementar, aí começa a ficar mais trabalhoso na anamnese, tá? Então, normalmente a gente faz sempre isso daí, tá, gente? Fiz mais um esqueminha, achei que ia precisar, mas sempre ter esse tipo de cuidado, tá bom? Bom, em relação ao prurigo nodular de Hyde, né? Isso aqui é bem frequente no nosso ambulatório. O que eu falo sempre para as minhas residentes? Por exemplo, prurigo nodular de Hyde, a clínica é bem característica, né? Só se você, às vezes, estiver diante de uma dermatose muito diferente, assim, e coincidentemente está como prurigo-like, tá? Tipo, pemphigoide nodular, sabe? Tipo, umas dermatoses bolhosas numa forma de nódulos, hanseníase numa forma de nódulos, tá? Sífilis nodular, tá? Então, assim, lógico, né? Tem os seus diagnósticos diferenciais, tá? Mas um nódulo acastanhado, violáceo, tá? O prurigo nodular de Hyde também entra nos diagnósticos diferenciais de doenças violáceas também, né? Escoriado, liquenificado, normalmente na forma de nódulos, na face extensora dos membros superiores e inferiores, né? E aqui nas costas, apenas onde ele alcança, fazendo o sinal da borboleta, né? Então, por exemplo, se tem lá as costas do paciente, né? É só onde ele consegue alcançar, tem as lesõezinhas. E na face extensora dos braços, né? E na face extensora das pernas, tá? Então, prurigo nodular de Hyde, teoricamente, se ele está referindo isso daí, e se ele realmente falar, doutor, não consigo parar de mexer, né? Às vezes não é nem coceira. O prurigo nodular de Hyde é diferente do líquen simples crônico, que a pessoa fica com uma coceira, que ele não realmente consegue se conter. O prurigo nodular de Hyde, às vezes, é por manipulação, tá? Eu não consigo parar de mexer mesmo, tá? Tudo bem, prurigo nodular de Hyde, eu já até sei o que vai vir no AP do prurigo nodular de Hyde, tá? Mas o que eu falo para as residentes é prurigo nodular de Hyde secundário a quê? Tá? É um prurigo nodular de Hyde secundário à xerose? Normalmente é só isso. É secundário a um estrófilo? Né? É secundário a uma escoriação neurótica? Né? É secundário, sei lá, entendeu? Então, assim, a gente vai tentando ver uma dermatose perfurante adquirida, né? É secundário a um líquen plano de base, entendeu? Então, assim, tem que ver e tem que ver se tem outras coisas, para a gente ver se tem xerose, se tem dermatose perfurante adquirida, né? Se tem todas essas coisinhas, é mais um monte de anamnese, para cada uma um monte de anamnese, tá? Então, o diagnóstico de prurigo nodular de Hyde assim, também não é tão difícil, mas normalmente lá no nosso ambulatório a gente vê por quê, tá? Quando ele está respeitando essa epidemiologia, normalmente é essa epidemiologia mesmo, mulher de meia idade, né? A gente meio que acaba considerando que ele pode ser simplesmente um prurigo nodular de Hyde, às vezes primário, realmente, sem muitas outras queixas. Normalmente associado a algum grau de ansiedade, tá? Mas, se, por exemplo, se você tem essas lesões no homem idoso, pode ser um pemphigoide bolhoso, tá? Se você pega isso num homem jovem, às vezes, sei lá, uma dermatite herpetiforme, tá? Por isso que é interessante essas epidemiologias, né? Faz a gente, entre aspas, pensar menos ou acreditar mais no diagnóstico, tá? Se ele foge dessa epidemiologia, criança com atopia ou mulher de meia idade, aí sim que você tem que investigar um monte de coisa, tá? Mas por que eu não investigo, por exemplo, um prurido autotóxico, né? Se ele está se coçando absurdamente? Porque poupa alguns lugares onde ele não alcança, entendeu? Então, assim, o sinal da borboleta para a gente é muito importante para a gente diminuir a hipótese de prurido autotóxico e pedir 1 milhão de exames para esse paciente, tá? Então, assim, o sinal da borboleta é importante, né? Nas áreas flexoras, não acomete, tá? Ele faz o sinal da borboleta, ó, só mais nas faces extensoras, esses nódulos, né, essas pápulas, esses nódulos muito pruriginosos, né? Tem os diagnósticos diferenciais, assim, alguns que são muito parecidos mesmo, né? Dermatose perfurante, assim, a gente sempre faz, por exemplo, porque se o paciente que chega para a gente for um paciente diabético, às vezes já com um grau avançado, né, com neuropatia diabética, com retinopatia diabética, né? Ou se for um paciente renal crônico, né? Provavelmente ele tem uma dermatose perfurante também associada ao prurigo nodular de Hyde, tá? Então, provavelmente uma dermatose perfurante adquirida. Então, a gente faz a biópsia esperando que tenha as coisas de uma perfurante
E as coisas de um líquen simples crônico, por exemplo, verticalização das fibras de colágeno, entendeu? Ele pode ter associado hipergranulose, né? As duas coisas, né? Então, às vezes, a gente faz a biópsia mais para ver se tem alguma coisa a mais do que o prurigo nodular de Hyde, tá? Líquen plano hipertrófico, pode ser, lembra, o líquen plano hipertrófico, ele acomete normalmente os membros inferiores de um padrão bilateral com muito prurido, bem resistente, que é exatamente o lugar do prurigo nodular de Hyde, ó, tá? Lúpus hipertrófico, lembra, o lúpus hipertrófico também, ele dá em áreas extensoras, ó, tá? Em dorso de mãos, né? Então, assim, também é um lugar de prurigo nodular de Hyde, tá? Impetigo nodular, nódulos escabióticos, né? Queratocantoma, isso aqui também, quando a gente chegar lá na aula lá das aulas dos queratos, eles parecem mesmo, tá? Queratocantoma, por exemplo, autoinvolutivo, né? Queratocantoma múltiplo, tá? Tem algumas síndromes que cursam com queratoacantomas múltiplos, né? O Ferguson-Smith, né? O Grisbovski, tá? Então, assim, eles realmente, esses nódulos podem se assemelhar a um queratocantoma. Mas tem vários outros também, tá? A gente já apresentou algumas iconográficas já de hanseníase numa manifestação de prurigo nodular de Hyde, tá? Tem que tomar cuidado. Mas se você faz uma biópsia disso daí e vem uma clivagem, né? Então, sim, existe um pemphigoide nodular, tá? Então, sempre existe essas coisas aí dentro. E o AP dele, tá, gente? A gente vai ver mais para frente no próximo slide. O AP do prurigo nodular de Hyde e do líquen simples crônico, eles são meio que parentes, tá? Os dois, tá? Eles estão os dois associados a uma manipulação ali contínua da pele, tá? E eles vão apresentar mais ou menos uma característica histológica bem semelhante, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, a gente vai ver a verticalização das fibras de colágeno, né? E essa hiperplasia pseudocarcinomatosa, tá vendo? Essa hiperplasia epidérmica monstra, massiva, sabe? Exagerada, tá? E o tratamento do prurigo nodular de Hyde, assim, ele é meio difícil. Então, o que a gente normalmente faz? O simples primeiro, hidrata, entendeu? Então, normalmente, o prurido no idoso, ele é multifatorial, né? Sempre uma xerose está no meio. Então, a gente acaba hidratando, a gente acaba tratando localmente essas lesões, às vezes, primeiro com corticoide, né? Ou depois com algum corticóide oclusivo, se possível, né? Mas a gente tenta tratar, às vezes, a doença de base, né? Se não der, a gente tenta doxepina, tenta, às vezes, com corticoide, né? Talidomida é um tratamento muito interessante para o prurigo nodular de Hyde com ótimas respostas também, tá? Mas se você não tratar a causa, ele vai voltar, tá? Então, a ideia é isso daí, sabe? Sempre, se ele está, por exemplo, uma ansiedade muito importante, tem que fazer uma psicoterapia associada, tá? Então, não é só isso, tá, gente? É isso e mais um monte de coisa que a gente fica orientando o paciente, tá? Ó, e essa aqui é uma biópsia legal, tá? Então, essa daqui é o prurigo nodular de Hyde. Aqui, gente, ó. Ou o líquen simples crônico. O que ele vai ter? Tá vendo? Ele tem uma acantose muito importante, né? O normal da epiderme é ela ter uma camada córnea e cestinha de basquete aqui, né? Uma epiderme, uma granulosa, uma camadinha fina aqui e só. Né? O que tem no prurigo nodular de Hyde? Ó? Ele tem uma acantose pseudocarcinomatosa, uma acantose irregular muito grande. Pseudocarcinomatosa ou epiteliomatosa, né? Mais ou menos é a mesma coisa. Ele parece um SEC, ele é tão grande que parece um SEC, tá? Então, quem faz essa acantose exuberante pseudoepiteliomatosa? Prurigo nodular de Hyde, líquen simples crônico, pioderma gangrenoso, asplectes, tá? Então, assim, são algumas coisinhas que fazem essa acantose muito importante assim, tá? O que mais que o prurigo nodular de Hyde pode fazer? Ele pode fazer hipergranulose, ó, hipergranulose, faz hiperortoqueratose, paraqueratose, hiperortoqueratose, tá? Pode ter um pouco de espongiose no meio, porque ele não deixa de ser um eczema crônico, tá? Então, ele veio de um eczema agudo, né? De um prurido, né? Então, ele pode ter um pouquinho de espongiose. Mas o que ele tem isso daqui, ó, essa verticalização das fibras de colágeno. Isso daqui, se vocês separarem, o patologista volta para a gente com essa descrição aí. Presença de hipergranulose, hiperkeratose, acantose importante, exuberante e verticalização das fibras de colágeno, tá? Então, essa é a característica histológica do prurigo nodular de Hyde e do líquen simples crônico. O prurigo nodular de Hyde, ele tem a forma de uma bolinha, né? Porque ele realmente é um nódulo, tá? Então, ele pode simular quase uma verruga viral, tá? Vocês vão ver que mais para frente, quando a gente for ver um AP de uma verruga viral, ele tem a mesma coisa, hipergranulose, né? Pode ter papilomatose, uma acantose, esse sinal aqui que vai convergindo para o mesmo ponto aqui, tá?
paraqueratose, paraqueratose focal, então realmente parece um AP de uma verruga também. Mas, nesse caso aqui, um líquen simples crônico, né? O prurigo de Hyde. O líquen simples crônico também pode ser chamado de neurodermite circunscrita. Neurodermite circunscrita, acho que é isso. Então, pode também, nunca vi, mas pode também, às vezes, ter algumas imagens de uns nervinhos aqui mais hiperplásicos ali também, tá? Mas o que ele vai ter é isso daqui, a acantose pseudocarcinomatosa, verticalização das fibras de colágeno e hipergranulose. Lembrar sempre disso daí, tá, gente? O líquen simples crônico é mais ou menos a mesma coisa que o prurigo nodular de Hyde, tá? A mesma fisiopatologia de uma manipulação crônica, né? E ele faz essa clínica bem característica, que acentuação dos sulcos da pele, né? É essa que é a característica semiológica do líquen simples crônico, essa liquenificação, né? Que é essa acentuação dos sulcos da pele. Como é que eu falo para as minhas residências? Também, o líquen simples crônico secundário A, tá? Então, nesse paciente, por exemplo, eu estou vendo que é um líquen simples crônico, tá? Então, eu sei que vai vir no AP se eu biopsiar. Só que é um líquen simples crônico secundário a que será? Será que é uma secundária uma DS? Será que é secundária uma PSO? Será que é secundária um contato? Né? Será que é secundário, por exemplo, um contato por fezes, né? Não sei, né? Será que é secundário a uma escabiose? Será que é secundário? Entendeu? Então, assim, eu sei que é um líquen simples crônico, mas é secundário sempre alguma coisa, tá? Normalmente. Alguns lugares só que normalmente eu não costumo investigar muito, porque é um lugar onde eu sei que ele dá muito prurido e às vezes a gente investiga não é nada. Na supramalelo lateral, que o paciente fica roçando um pé no outro, assim, na lateral do pé no outro, né? Onde mais? Aqui, cervical posterior, também às vezes assim eu vejo, né, se é dermatite de contato, se é pediculose, se é dermatite herpetiforme, mas normalmente não é nada, tá? E às vezes no escroto realmente não tem nada, né? Às vezes é só um intertrigo, está abafado, né? O escroto é um lugar que 100% dos homens tem prurido, né? Se você perpetuar esse prurido, ele vai se transformar num líquen simples crônico, tá? Então, o que a gente faz sempre para o paciente, no tratamento, por exemplo, a gente fala assim, ó, essa lesão que o senhor tem, ela é provocada pelo ato de coçar, tá? Então, assim, acho que o mais importante é o senhor entender isso. Durante o dia, o senhor vai tentar mentalizar e não coçar. Eu vou te ajudar com as minhas pomadas, tá? E durante a noite eu vou te dar um medicamento sedante para você não se coçar sem querer, tá? Então, assim, ele é autoprovocado, tá? Então, a gente tem que tirar esse ciclo e tratar a causa de base, tá? Em adulto mesmo, né? É muito difícil ver um líquen simples crônico em criança mesmo, tá? Essa aparência de couro que eu falei para vocês, né? Essa acentuação das linhas da pele, tá? E tem alguns lugares que ele pode dar, mas ele pode dar em qualquer lugar, tá? Tem líquen simples crônico no couro cabeludo, tem nos anais, tem os achados histológicos bem legalzinho, né? De líquen simples crônico no couro cabeludo, tem líquen simples crônico até na língua, tá? Então, você tem líquen simples crônico em qualquer lugar, tá, gente? Mas tem alguns lugares mais típicos, né? Na região pré-tibial é muito, muito, muito comum, né? Diagnóstico diferencial aqui de amiloidose liquenoide, né? Que o AP é bem diferente do líquen simples crônico da amiloidose liquenoide, né? Diferente, eu digo, no aspecto de aqui ter depósito amiloide, né? Um líquen plano hipertrófico, tá? Então, assim, a gente sempre tem que ficar de olho aí, tá? No que se tem algumas características que falam mais a favor de uma em relação à outra, né? São as causas que podem normalmente estar associadas, normalmente é pré-tibial associada a xerose, né? Mas a gente vai sempre atrás de outras causas que podem estar perpetuando ou piorando, tá? Os diagnósticos diferenciais clássicos dessa região pré-tibial, tá? Mas se for um líquen simples crônico em qualquer outro lugar, entra vários outros diagnósticos diferencial, tá? E ele vai ter a mesma coisa, ó, acantose pseudocarcinomatosa, pseudoepitelimatosa, hipergranulose, entendeu? Verticalização das fibras de colágeno, acantose pseudocarcinomatosa, verticalização das fibras de colágeno, hipergranulose, tá? E o tratamento é aquela que eu falei, você tem que tratar a causa de base, você tem que orientar o paciente a parar com esse ciclo de coceira, lesão coceira, tá? Você trata lá o que está provocando, né? E corticoide de alta potência, oclusivo, né? Então, a gente vai manejando aí o líquen simples crônico. O líquen simples crônico até que não é tão difícil de tratar, assim, como o prurigo nodular de Hyde, tá? Ó, hipergranulose, acantose, importante, tá? Então, líquen simples crônico. Beleza, gente? Prurigo nodular de Hyde tem que saber secundário A, tá? E tem que saber o AP também, o AP é legal, né? O prurido anal é muito, muito frequente também, né, nos nossos ambulatórios, né? O que a gente tem que fazer quando agora vai passar nas dermatoses, teoricamente, sem lesão, né?
Quando o paciente fala que tem um prurido anal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Deixa eu ver, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa, né? Então, você tem que examinar, se o paciente permitir, né? Você tem que examinar bem certinho mesmo, tá? Então, por quê? Porque pode ser uma causa idiopática, né? Porque é um lugar, às vezes, que tem um pouquinho, que tem ali umidade, intertrigo, né? É um lugar que é bastante nervado, sabe? Então, assim, pode ter um prurido que realmente não tem outras causas, mas a gente tem que ver se tem causa. Primeiro, sempre isso. Essa aula de hoje é sempre isso. O que? Deixa eu ver, né? Então, você vai ver lá, será que é um líquen simples crônico, né, que ele tem? Será que é um líquen planoerosivo? Será que é um líquen escleroso? Será que é uma dermatite de contato, tá? Será que é uma dermatite seborreica? Será que é uma dermatite estreptocócica perianal? Olha que legal, lembra, né? Será que é uma hemorroida? Será que é uma fissura? Será que é um Crohn? Será que é um CBC? Será que é um MELA? Será que é uma fitiríase? Né? Será que, sei lá, um Hailey-Hailey? Tá? Então, assim, tem que ver qual que é a lesão elementar. Qual que é a lesão elementar que tem ali? Se tem lesão elementar, né? Se você está vendo assim, isso daqui parece um líquen plano erosivo, que é esse caso aqui. Bom, se eu estou achando que parece um líquen plano erosivo, eu vou ver a pele para ver se tem líquen plano em outro lugar, na mucosa oral, né, no punho, tá? Então, assim, tem que examinar o corpo inteiro, tá? Nessa queixa aqui, examina lá primeiro, vê se tem lesão elementar, né? Se não tiver lesão elementar, aí a gente vai pensar, será que é um prurido anal assim, primário realmente que não tem uma causa bem determinada, tá? Mas normalmente a gente vai atrás da causa. Sempre nessa aula, essa aula é a aula de procurar causas, às vezes, até a gente fechar esse diagnóstico de um prurido sem lesão, tá? Então, ele é mais comum em homens, né? Porque é um lugar mais com úmido, né? Então, assim, o escroto também faz ficar mais abafado ali, tá? Então, por isso que é mais frequente em homem, tá? E, normalmente, a gente vai atrás de causa secundária. E, normalmente tem, tá? Alguma coisa, uma DS, sabe? Eu tenho uma DS na axila, uma DS na virilha e um prurido anal. Então, a gente acaba tratando como uma dermatite seborreica, tá? Então, tem que ver se tem algum tipo de DST, tá? Né? Então, isso aqui é importante, tá? Ele pode ser primário, né? Isso daqui é interesse. Por exemplo, primário nem tanto, tá? São higiene precária, por exemplo, se for secundário uma dermatite de contato, assim, né? A gente acaba, às vezes, vendo, assim, resquícios de fezes, assim, sabe, né? Então, a gente pergunta para o paciente, tem incontinência? Perde fezes? Né? Tem que usar fralda? Né? Não sei o quê. Tem alergia a alguma substância? Pode ser dermatite de contato alérgico pelo papel higiênico, né? Entendeu? Então, tem muitas causas aqui de um prurido anal, tá? Mas tem que ver, primeiro tem que ver. Às vezes é um melanoma, né? Às vezes é um SEC, tem que ver, tá? Psicogênico, né? Então, assim, é um lugar onde possa ter uma frequência alta também de prurido psicogênico nessa região, né? No escroto, né? Na região anal, na região vulvar, tá? Então, isso aqui, então, piora à noite. Pronto, se piora à noite e não é escabiose, provavelmente tem um componente psicogênico associado. Às vezes não é só isso. Tem uma DS, tem um intertrigo, mas a gente tem que trabalhar nessa parte aqui de psicogênica aqui também, entendeu? Acorda à noite para se coçar? Não. Então, realmente deve ser alguma coisa assim, agravado pela parte psicológica, tá? Excluir todas as doenças cutâneas que podem existir ali, tá bom? Existe o que a gente acaba perguntando também às vezes, né, por causa dessa radiculopatia lombosacra, caiu de bunda em algum lugar assim, teve alguma fratura, tem hérnia, né? Tem alguma alteração ali já sabidamente ali na parte sacral, entendeu? Então assim, pode ser uma radiculopatia lombosacra, o paciente é cheio de hérnia, por exemplo, né? E aquela hérnia está fazendo prurido vulvar, prurido escrotal ou um prurido anal, tá? Então assim, essa radiculopatia lombosacra a gente acaba perguntando em relação a isso. Teve algum trauma? Ou tem muitas hérnias, tá? Então, assim, pelo menos as coisas que eu acabo perguntando para o paciente, tá? Se ele tem um prurido que não está melhorando com nada, entendeu? A gente vê, não tem lesão elementar, tem um prurido, a gente já fez o tratamento, ele não está melhorando, então a gente acaba perguntando, tá? Ó, um SEC, tá bom? Então, assim, tem que... E não dá para ver, né? O paciente não consegue enxergar o que tem lá, tá? Então, assim, por isso que a gente tem que ver para ele, tá? Ansiedade agrava o prurido, assim, com prurido anal, assim, com qualquer outro prurido da aula de hoje, ele vai agravar, tá? E aquela coisa que eu falei, assim, pode ser uma dermatite de contato pela alguma substância do papel higiênico, tá? Algum lenço umedecido, tá? Alguma coisa que ele acaba passando lá, alguma pomada, às vezes, para hemorroida, tá? Então, assim, tem que sempre pensar na possibilidade de um teste de contato, ainda mais se ele tiver aquela lesão lá e a lesão em outro lugar, por exemplo, também, tá?
E sempre pensar nisso daí, tá? Dependendo da situação, é interessante uma avaliação em conjunta com o gastro também, tá? Porque se tiver alguma lesão ali, pode ter lá para dentro também, né? Então, até uma hemorroida, né? Às vezes alguma fissura, uma fístula, tá? Então, às vezes tem que entrar junto, né? E tem que tratar a causa, por isso que a gente tem que ir atrás da causa, né? Tá? Mas aí o tratamento é ver a lesão, corticóide oclusivo, um creme de barreira, um óxido de zinco, corticoide tópico, né? Se você achar que pode ser verminose, trata a verminose, né? Em criança é mais comum, né? As verminoses de prurido anal, malpsicurose, né? Então, você vai tratando a causa, né? Vai passando corticoide, vai tratando a causa, vai fazendo creme de barreira. Se você achar que é uma DS, trata DS, entendeu? Se você vê que é uma pitiríase, vai tratando a causa. Esse é o principal, tá? Mas o prurido anal é mais ou menos aí. Tem que examinar, tá? Tem que examinar. Assim como o prurido vulvar escrotal, tem que examinar. O escroto é até mais fácil, né? Que o homem é mais fácil. Assim, mas o prurido vulvar também, a gente tem que ver certinho, tá? E as causas são as mesmas. Radiculopatia lombosacra, intertrigo, candidíase, entendeu? Será que é diabetes? Tem mais chance de ter candidíase, né? Radiculopatia lombosacra, será que é um contato? Será que é um líquen escleroso? Então, por exemplo, no prurido vulvar, uma das coisas mais importantes que eu falo para os residentes é mais ou menos saber onde que está o prurido, tá? Por exemplo, o líquen escleroso, normalmente o prurido do líquen escleroso é entre o lábio menor e o lábio maior. O prurido do líquen plano erosivo é mais no introito, na vagina, assim, né? O prurido do líquen simples crônico é mais para fora do lábio maior, tá? Então, assim, a topografia do prurido, isso daqui também ajuda bastante. Da onde que está na região vulvar, tá? Lógico, e também você vai atrás de mela, de líquen escleroso, entendeu? Vai atrás de outras lesões primárias ali naquele lugar, tá? Mas o lugarzinho onde está me ajuda também, sabe? Ah, é mais aqui suprapúbico aqui. Ah, então aqui é mais de psoríase, entendeu? Tá? Então, assim, isso daí a gente ajuda bastante. Ah, tá fazendo um aspecto em 8. Tem aqui e tem aqui na região anal também. Ah, então isso aqui é um líquen escleroso, tá? Então, o prurido vulvar tem que examinar, não tem jeito, tá? Também, o fato de piorar à noite sempre vai falar um pouquinho a favor de psicogênico, né? Mas, tá vendo? A minoria dos casos é puramente, exclusivamente psicogênico. Por isso que a gente tem que ir atrás de outras causas, tá? Alguns fatores de risco, né? A obesidade, pelo fato da oclusão local, intertrigo, né? Então, isso daí favorece muito, né? Pacientes obesos têm lesões pruriginosas inframamária, né? Axilar, né? Na região da virilha, tá? O diabetes é um fator de risco bem importante, aquela coisa que a gente falou, né? Até por radiculopatias, neuropatias, infecções, né? Mais comum nos pacientes diabéticos, né? Atopia, né, hiperidrose são fatores de risco também, né? Se for agudo, mais chance de ser infecção, sei lá, uma escabiose, alguma coisa assim, uma dermatite de contato pontuado. E se for crônico, a gente tem que investigar várias outras dermatoses, líquen escleroso, tá? E precisar a localização é importante, aquela que eu falei para vocês, tá? Então, interessante, uma coisa que esse aqui é bem direto, na hora que ele fala que tem prurido, né? E, lógico, se tem a borda, a gente mata quase o diagnóstico, né? Então, a eritrasma não tem borda, né? Dermatite seborreica dificilmente tem borda, pode ter, mas não tem. Mas o fato de não pegar o escroto é tinea cruris, entendeu? Então, dificilmente, se você tem uma lesão dessa avançando para o escroto, aí deve ser uma DS, deve ser uma opção invertida, deve ser um Haley, deve ser outra coisa, tá? Mas tinea cruris, assim, ele poupa o escroto. Aqui é um sinal, assim, quase que automático, tá? A candidíase tem pústula satélite, se ele tivesse essa lesão mais pústula satélite, mais diabetes, ou usou um antibiótico de amplo espectro, sei lá, uma candidíase, ele trata com medicamento para candidíase, tá? Escabiose, fitiríase, né? Então, assim, tudo isso aí a gente vai atrás, né? Então, a fitiríase, às vezes, tem lesão aqui na pálpebra, tem lesão aqui no meio do peito, né? Escabiose nos lugares clássicos, outras pessoas com prurido. Se tem o linfocitoma cutis no escroto, aquela que eu falei para vocês, né? Praticamente fecha o diagnóstico, tá? Mas tem muitas outras diagnósticos diferenciais de prurido escroto no vulvar e perianal, tá? Mas tem que examinar primeiro para ver, tá? Certo, gente? Então, essas prurido anal, prurido escrotal e prurido vulvar, examina. Esse que é o principal, tá? Vê direitinho a topografia, daí ajuda bastante.